Queridos irmãos e irmãs, estamos reiniciando o tempo comum e reiniciamos com a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos hoje essa festa belíssima que Deus nos convida a refletir sobre a relação que existe entre um único Deus que se revela em três pessoas. Não existe três deuses, mas um único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As leituras que nós ouvimos hoje nos falam da Santíssima Trindade. A primeira leitura do livro dos Provérbios, capítulo 8, nós vimos que o autor sagrado fala de Deus de forma abstrata. E assim diz que a sabedoria existiu antes da criação do mundo. A sabedoria que esse autor sagrado fala é o próprio Deus que tudo criou, tudo fez. E esta sabedoria que criou o mundo, que criou o universo, que fez tudo, é o próprio Deus, o Pai, o Criador. A primeira leitura nos fala da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, o Pai, o Criador. Mas a Santíssima Trindade não, ela age sempre, na verdade, de forma única, indivisa. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. As três pessoas não agem de forma isolada. Apesar das leituras nos apresentar as três pessoas em cada uma das leituras, como por exemplo na primeira leitura nós vimos que o autor sagrado fala da sabedoria, e esta sabedoria é o próprio Deus. Não há palavra que possamos abarcar Deus, e também nosso cérebro não é capaz de abarcar Deus, de compreender os mistérios de Deus. Então existem realmente palavras que se aproximam de Deus: sabedoria, amor, mas Deus não é só isso. Deus é muito mais do que tudo isso, porque Deus é perfeito. Então não existem palavras humanas que possam abarcar Deus. O que na verdade existe são palavras que se aproximam. Então esta primeira leitura nos mostra a tentativa do autor sagrado de definir Deus com a palavra abstrata, a palavra sabedoria, o Deus Criador, o Pai. Na segunda leitura, nós já ouvimos Romanos, capítulo 5, de 1 a 5, onde o autor sagrado, Paulo, vai nos falar da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que veio nos salvar, aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, foi igual a nós em tudo menos no pecado. Ele que passou por este mundo fazendo bem, curando, libertando, afastando o mal. Ele que foi perseguido, foi preso, ele que foi crucificado, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus nos aponta o caminho da glória por meio do abraçar a cruz, por meio da vivência da sua palavra, dos valores cristãos, por meio da vivência da palavra de Deus em nossas relações com os irmãos e irmãs, abraçando a nossa cruz, que é a nossa missão. Seguindo os passos do próprio Jesus, nós também um dia seremos vencedores. Já no Evangelho de João, capítulo 16, a pessoa que é destacada neste Evangelho é o Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que santifica, aquele que recorda tudo que Jesus ensinou, aquele que nos conduz na caminhada, aquele que nos ilumina com seus dons, com seus frutos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Essa festa não tem a pretensão, por meio das leituras que nós ouvimos, nos conduzir a um tratado sobre a Trindade Santa. Até porque nós não temos condições de definir a Santíssima Trindade. Porque os estudos, a teologia, tudo que nos é proposto, nos aproxima de um entendimento, mas um entendimento humano. Porque nós não podemos explicar algo que é eterno com palavras humanas. Então nossa mentalidade, como diz o próprio Evangelho, nós não temos capacidade de compreender essa grandeza de Deus. Nossa mente não abarca, na verdade, esse mistério da Santíssima Trindade. E o objetivo não é esse. O objetivo da liturgia, da festa, desta solenidade, é viver essa pericorese. O que é pericorese? Essa palavra grega que significa essa relação de amor, de harmonia, de unidade que existe entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos chamados a viver a pericorese também entre nós, em comunidades, vivemos unidos, mesmo diante das diversidades. Somos diversos, somos diferentes, mas somos chamados a viver a unidade. E não jamais vivermos a uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo igual, onde ninguém aceita o diferente e assim o grupo que vive essa ideologia acaba caindo na indiferença, no desrespeito, na alienação. Somos chamados sim a viver unidos, mesmo diante das diferenças. As três pessoas da Santíssima Trindade são diferentes, mas são iguais em tudo, em natureza, em tudo. Um único Deus que se revela em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são diferentes, mas são da mesma natureza e nessa harmonia, nessa unidade se complementam. E somos chamados a viver essa realidade na nossa comunidade, na família, na sociedade. Então a festa da Santíssima Trindade aponta para nós no sentido de ser exemplo de comunidade, de busca de perfeição, de superação das nossas dificuldades em nos relacionar. Vejamos só a relação perfeita que existe na Santíssima Trindade, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Onde age o Filho, também está o Pai, está o Espírito Santo. Onde age o Espírito Santo, também está o Pai, está o Filho. É chamado uma pericorese, uma unidade, um amor, que somos chamados a viver. Nós temos muita dificuldade de trabalharmos em conjunto, temos muita dificuldade de viver essa unidade na comunidade, porque somos muito egoístas, somos egocêntricos e temos uma inúmera dificuldade de viver esta unidade. A festa de hoje nos aponta para a unidade, nos aponta para a comunhão em Deus. A festa da Santíssima Trindade nos convida a viver o exemplo desta comunidade perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, vivermos unidos, vivermos em comunhão, viver a nossa vocação, viver com amor, a missão que Deus nos confiou, baseados na Santíssima Trindade. Que possamos avaliar nossa caminhada enquanto comunidade e observar o quanto precisamos crescer em nossas relações, quebrando as arestas, quebrando as dificuldades, as barreiras, e que possamos de fato viver aquilo que Deus sonha para cada um de nós, que é o amor ao próximo, que é o amor ao próprio Deus, que deve ser revelado em nossas ações, ações que de fato demonstrem a fé em quem acreditamos.
Que a Santíssima Trindade nos ilumine, nos ajude a viver a nossa missão, a nossa vocação, sempre conduzidos pela Palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo e alimentados do pão eucarístico, caminhemos com muito vigor rumo ao novo céu, rumo à nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.